Começo agora com você, pode se assentar. O Cristo incomparável. A você que nos visita, muito bem-vindo, que bom que você está aqui. E tudo que você está vendo aqui é para você também. Pode participar e estar conosco, pois vai ser bênção. O Cristo incomparável. Eu estava até ontem pela manhã com uma mensagem pronta para trazer hoje. E Deus me chamou a atenção. Eu estava com essa mensagem pronta em Colossenses, um texto impressionante da palavra de Deus. E quando foi um certo momento que eu estava mexendo com a mensagem, Deus me alertou e falou assim: você está deixando muita coisa para trás. O Cristo incomparável é muito anterior a isso que você está vendo. E Deus me levou a olhar para o primeiro livro da Bíblia. Não na ordem canônica que está no seu livro, na sua Bíblia, mas na ordem cronológica. O livro mais antigo, escrito, registrado da Bíblia, é o livro de Jó. E Jó é uma história conhecida até mesmo popularmente, não só daqueles que leem a Bíblia. É um homem que foi assolado por uma grande perda, porque ele era fiel. Isso é interessante e fica para outro dia a gente pensar. Esse livro tem 42 capítulos, e ele passa 41 capítulos vivendo e convivendo com essa realidade, até que no capítulo 42, Deus vem e restitui a vida dele. Bem, eu contei o final já, mas também não é novela, todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia, está no texto, aliás, é o texto mais antigo. Mediante isso, eu quero ver com você o Cristo, Jesus, na restituição de Jó. Jesus presente naquele momento. E você verá comigo que Jó tomou posturas e ele tem falas que mostram que ele tinha clareza de que havia um preocupado em cuidar e resgatar a vida dele. E é isso que você vai me acompanhar a partir de agora. Hoje vai ser isso. Terça-feira eu vou pregar sobre outro assunto. Hoje eu falo sobre o Cristo incomparável na tua vida. Na terça eu falo sobre o Cristo incomparável através da tua vida. Por quê? Porque terça está no comecinho da semana. E nós temos nossas batalhas, nossas lutas, as pessoas que nos rodeiam, né? Então, hoje é aquela coisa mais doutrinária em que você aplica aquilo diretamente na tua vida. E na terça eu falo sobre como a tua vida é bênção também para aqueles que te cercam. E na terça-feira você vai entender uma realidade assim. Faz assim com a mão, como eu estou fazendo com os dedos abertos. Faça assim, uma mão só assim. Isso é tua vida. Tua vida está acontecendo, tua vida tem as demandas, tua vida tem dificuldades, tua vida tem situações, nada comparado a Jó, mas situações difíceis. Então você vai entender que o Cristo incomparável faz isso aqui na tua vida. Você vai entender. Então terça-feira você vai chegar aqui assim e vai sair daqui assim. Combinado? Combinado? Mas vai ser terça-feira só. Depois da manhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente, dando um passo a mais no Cristo incomparável. Jesus na restituição de Jó. Jó é o evangelho do Antigo Testamento. Jó fala de boas novas para quem estava perdido. Fala de uma ação de Deus, resgatando aquilo que aos olhos dos homens tinha acabado. E de uma forma até inexplicável. Jó foi afetado em tudo que ele tinha, possuía e era. A única coisa que ele não foi alterada foi sua fé em Deus. Para que você veja como é importante quando nossa fé é preservada. Por mais que tudo ao teu derredor possa ser derrubado. 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você permanece em pé. Por quê? Porque você crê. Então, nessa noite, eu quero pegar esse restinho de domingo que sobrou em você. Tem um restinho ainda aí ou não? Sobrou um golinho só, sobrou.
Sobrou, não gastou tudo hoje? Estou sentindo o drama. Mas está benção. Estamos juntos. Deus está trabalhando, vai trabalhar. A realidade de Jó podia ser a mesma realidade dos seus amigos. Tem 3 amigos que eram amigos de verdade, mas não entendiam e acabavam condenando a ele. Que é Elifaz, Bildade e Zofar. São 3 homens que ficaram na vida dele perguntando: o que você fez de errado? O que você fez de errado? E assim vai 41 capítulos. E ele tentando justificar-se naquilo que ele não tinha como se justificar. Então ele tratava diretamente com Deus. E nesse tratamento diretamente com Deus, havia uma nova realidade surgindo. Uma realidade de alguém que crê e de alguém que permanece fiel ao que crê. Fiel àquilo que é construído em sua vida. Então você vai me entender que assim como Jó, assim vai ser na tua vida a partir de agora. Tudo que foi tomado, tudo que foi tirado, todo amor que foi negado, a vida que foi parcial, a oportunidade perdida, o dinheiro desperdiçado, a saúde atacada, tudo será restituído pelo Senhor. Pelo Senhor. O Senhor, Ele restitui. Ele não deve absolutamente nada a mim e a ninguém. Ele nos restitui porque Ele é bom. A tua restituição já começou. Se você crê, diga: a minha também. A tua restituição já começou. Você entrou nesse prédio, você está na presença de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Deus mudou. Eu tinha mandado já a minha mensagem para o pessoal de mídia preparar, organizar. Então quando chegou no final da tarde, eu mandei essa e falei: muda tudo, esquece aquela. Eu tenho uma outra nova para pregar. Eles não entenderam nada, simplesmente fizeram. Mas eu venho agora explicando a vocês. Deus me chamou a atenção dizendo: mostra para eles que eu sempre fui um Deus bom. Deus é bom o tempo todo. Exalta o nome dele porque ele é bom o tempo todo. Exalta o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Ele é bom. Ele é bom quando tudo vai bem. Ele é bom quando tudo vai mal. Ele é bom quando as coisas dão certo. Ele é bom quando as coisas dão tudo errado. Ele é bom. E você vai ver comigo que isso aqui não é um positivismo. Não é uma declaração positiva, porque há poder em suas palavras. Não, eu tenho fundamento para isso. E esse fundamento está na palavra de Deus, e nós veremos 3 pilares que sustentaram essa restituição na vida de Jó, e como isso será também sustentado na tua vida. Então o primeiro está aqui em Jó 19, 25. Eu nem vou pedir para você ficar abrindo a Bíblia, porque você não vai me acompanhar, porque é um monte de coisa que eu vou ler aqui, mas você vai ler junto comigo, e quem gosta de anotar, anote para depois meditar. Olha só o que está escrito ali: quanto a mim, eu não sei quanto a você, eu não sei quantas pessoas com quem você trabalha, eu não sei quantas pessoas que me criticam, eu não sei quantas pessoas que me reprovam, eu não sei quantas pessoas, que eu sei lá quantas são, mas eu sei quanto a mim. Eu sei. Você está entendendo? Você tem que saber. Tudo ao redor de Jó era contrário, mas ele sabia. Ele sabia. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Eu sei. Eu sei. Pastor, por que o senhor dá esse passo? Porque eu sei. E eu estou te motivando a avançar, porque você, a partir de hoje, também sabe. Diga: eu sei. Olha, a mídia não vai te mostrar isso. As redes sociais não vão te mostrar isso. Pare de consumir tanta informação. Mesma coisa. Passe um mês sem ver notícia e veja novamente. Parece que você viu ontem. É Supremo,
é Bolsonaro, é desvio, é impunidade, é gente falando abobrinha pelo mundo afora, nos fazendo passar vergonha. Ou estou enganado? Ou você tem visto outras notícias? Mesma coisa. Então pare de ver isso. Olhe para o céu. E diga, eu não sei bem o que se passa em Brasília. Não estou querendo que você seja alienado, não. Mas você não pode ser alienado do céu. Eu não sei bem o que se passa no Planalto. Mas eu sei bem o que se passa no céu. Eu sei que Cristo está vivo. E eu sei que Cristo está aqui. Eu sei. Essa consciência gera esperança. Primeiro pilar, primeira estrutura, primeira coluna que vai sustentar a restituição que Jesus fará na tua vida. Aliás, já está fazendo. Tua restituição já começou. 7:17. Já começou. Já começou essa restituição. Eu cheguei em casa, já tinha, hoje de manhã, preguei e falei assim como estou falando agora. Já começou. Pessoas já começaram a me mandar testemunhos. Aleluia! Eu fico impressionado. Eu aqui falando com essa voz rouca, mas o Deus Todo-Poderoso agindo com mão poderosa aonde for. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada. Teu testemunho também virá. Eu sei. Eu não sei quanto aos outros, mas quanto a mim, eu sei. Isso é esperança. Esperança aos olhos dos outros é aquela teimosia contra a realidade. É aquele Abraão dizendo para sua esposa, nós teremos um filho. Ele com 100, ela com 90 anos. E um falando para o outro, nós vamos ter nosso primeiro filho. Todo mundo olhava e falava, isso não tem cabimento. Mas ele tinha esperança. E a esperança dele não estava baseada na sua condição física, nem na condição que era constatado na sua esposa desde a juventude e esterilidade. A sua confiança estava em quem fez a promessa. Quem é a tua esperança? Quem é aquele que te dá condição de você afirmar? Quem é que você anda segurando na mão? Quem é que você está envolvido? Esse é o respaldo para essa esperança. Mediante tudo de ruim, Jó não tinha nem explicação. Aqui nós vemos o capítulo 17, ele tinha até o 41 para sofrer. Ele não tinha explicação, ele só dizia uma coisa, eu sei. Quanto ao que vocês estão falando, eu não sei, mas quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, que o meu resgatador vive e que vai se manifestar. Eu sei que ele vive, que ele me restituirá. Olha como a Bíblia nos ensina e dá nome para a nossa esperança. 1 Timóteo, olha só. Capítulo 1, versículo 1, diz assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, outra vez, de Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança tem nome. Nossa esperança nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Subiu ao céu avisando que vai voltar para nos buscar. Nossa esperança não está em coisas que passam, não está em coisas que homens podem produzir. Nossa esperança tem nome e o seu nome é Senhor Jesus Cristo, e Ele merece o mais lindo aplauso. Ele merece, pois Ele é a nossa esperança. O autor de Hebreus, um livro extremamente profundo, ele começa a explicar no capítulo 6, versículo 17. Olha só, Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia.
A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos. É onde eu estou escondido. Onde Satanás não pode tocar na tua vida. Aquele que habita se refugia no Senhor e faz dele a sua força. Nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, está falando do Santo dos Santos, a habitação de Deus, para o santuário interior. A tua esperança, que se chama Jesus, que é inabalável, imutável, é uma âncora aonde a tua alma está segura. Nós estamos na superfície de um mar, muitas vezes revolto, com correntezas grandes, com ventanias que nos assolam, com situações que nos desafiam, e nós vemos muita gente de um lado para o outro, sendo jogados de um lado para o outro, e você continua firme. E as pessoas falam, puxa, por que você não se mexe como todos os outros que são levados pelas correntezas? Você fala, porque eu tenho uma âncora firme na minha alma. E essa âncora é a esperança que eu tenho no cumprimento da palavra de Deus. Quem não tem essa esperança se desespera e corre como barata tonta num mundo onde todo mundo corre. Você permanece firme. Porque você sabe que o teu Deus não falha. Você sabe que Ele não falha. E aqui ele diz, essa âncora é que vai fazer a tua alma se firmar e não vai te deixar ser levado pelas ondas. Eu já vi muita gente que já esteve aqui e não está mais. Foi embora. O que faltou para essa pessoa? Foi âncora. Âncora. Eu lancei minha âncora com firmeza nesse ministério, nessa igreja. Com tanta firmeza que já poderia ter sido removido para situações aos olhos, na época, extremamente mais vantajosas ministerialmente. Mas eu olhei para a âncora e falei, mas eu tenho esperança. Esperança no quê? Que Campinas iria possuir uma igreja de referência de avivamento, de abertura para o Espírito Santo, e queria abençoar uma cidade inteira, e as igrejas da cidade inteira poderiam ser abençoadas. Mal sabia eu que ia voltar a ser presidente do conselho de pastores da cidade, onde pastores entram aqui e são inspirados. Por quê? Porque a minha âncora, de quem mais? De quem mais? Olha, será que você não é aquele que está me vendo agora e falando assim, não sei não. Se ele continuar pregando assim, é meu último culto aqui. Ele está meio desanimado. Está ficando meio coroa. Quer que esse pastor mais de calça mais apertadinha. Um cabelão. A tua esperança é a tua âncora. E não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu estou aqui por causa dEle. Você está aqui por causa dEle. E o que nos une é o plano que Ele tem através de nós. Ele é nosso ponto em comum. Ele é a nossa celebração de comunhão. Ele é que nos mantém uns com os outros. Essa é a esperança.
Essa é a esperança, uma esperança que funciona como estabilidade. Todos esperados e você em paz. De onde vem essa paz? Da âncora. Todo mundo falando agora não tem mais saída. Quanto a mim, eu sei. Os outros não são obrigados a saber o que eu sei, mas eu sei. E eu sou obrigado a reagir mediante o que eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive. E que Ele está cuidando da minha vida. Se você olhar, você vê que agora ele entra num assunto que tem tudo a ver com o Cristo incomparável. Ele entra no assunto do mesmo texto de Hebreus, ele entra no assunto que é o segundo pilar. Se o primeiro é esperança, o segundo é redenção. Redenção, olha o que ele fala, olha a ideia de redenção aqui, você vai entender. Versículo 20 do texto que nós lemos de Hebreus, nós paramos no 19, olha o 20. Jesus já entrou ali por nós. Quando nós falamos que alguém fez algo por alguém, isso é assumir a culpa dele, isso é assumir a conta dele, isso é redimir a pessoa. A pessoa devia, aparece o Redentor, paga a conta dele e diz, não deve mais nada. Eu tenho um Redentor. Esse Redentor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades estavam sobre ele, as minhas feridas estavam sobre ele, a culpa do pecado no qual eu fui concebido estão sobre ele, e ele, a morte que era a sentença, como salário do pecado, que era minha, ele assumiu em meu lugar, e morreu a morte de cruz no meu lugar, sendo meu Redentor, e ressuscitou ao terceiro dia, dizendo, aquele que crê em mim, nunca mais morrerá, passará da morte para a vida. Isso é o Redentor, isso é o Senhor, isso é Ele cuidando de nós. Ele já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que fala em Jó capítulo 16, versículo 19. Agora mesmo, minha testemunha está nos céus. Meu advogado está nas alturas. Jó está tendo noção exatamente que ele tinha um Redentor cuidando dele. Meus amigos me desprezam, mas derramo minhas lágrimas diante de Deus. Lembrei-me agora da minha época de programa de rádio, em que eu jogava lá a música. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Tenha fé. É rompendo em fé nessa música, né? Eu lembro. Eu cantava a mesma música. Nós não tinha banda. Nós tinha uma bomba. Eu era líder de louvor. Não dava para marcar ensaio, porque eles brigavam. Não, verdade. Verdade, eu não podia ter ensaio, porque brigava. Aí eu não tinha ensaio, então eu não podia cantar música nova. Eu não tinha como ensaiar. Então eu ficava, aquela igreja ficava rompendo em fé. Rompendo em fé, e domingo que vem, rompe mais em fé. E cantei tanto rompendo em fé que saímos daquela igreja pequena e construímos essa aqui. Rompemos na fé. Rompemos na fé. Então, graças a Deus. Em tudo dá graça. Versículo 21. Preciso de um mediador entre mim e Deus. Como alguém que intercede por seu amigo. Eu preciso de um mediador entre mim e Deus. Ele está falando, eu sei que o meu advogado está nas alturas. Ele está falando, o livro mais antigo da Bíblia fala sobre redenção. Fala sobre esperança. Mas fala de uma esperança que tem como base a redenção.
Eu vou ajudar vocês. Como dizia o professor Raimundo, não deveria, mas vou ajudar. Vem, eu vou chamar aqui o Danilo. Vem cá, Danilo. Vem cá, Edinho, vem cá. De manhã chamei os moreninhos, o pessoal falou que era o Auto da Compadecida aqui. Então agora eu trouxe esses daqui para não ter problema. Fabião que inventa essas modas, né, Fabião? Caminhante criativa, né? Vem cá, vem cá. Ó, você é o pai. O pai. Eu sou o advogado. Jesus, você é o pai. Você não consegue interagir com ele. Você é santo, santo, santo. Eu tomei a forma do Jó. Eu assumi sobre mim as coisas dele. Eu assumi. Ele não tem como chegar no Senhor. Eu tenho, porque sou seu filho. Quem está me entendendo, diga amém. Põe o último versículo que eu li ali, versículo 21. Põe ali. Olha o que está escrito lá. Lê para mim, por favor, que eu não estou enxergando. Preciso. Olha aqui, ó, você tem. É Jesus. É Jesus. Jesus veio viver a nossa vida, assumiu a nossa realidade. E quando nós oramos em nome de Jesus. Acertou. Por que será? Porque é um princípio sobrenatural. É uma das coisas que você aprende lá na casa do oleiro, na escola do sobrenatural. Então, Jesus anda sempre com você. Ele pagou por você. E ele anda com você porque você crê nele. Não é? Você tem essa esperança. E agora não é só mais uma esperança. É uma esperança num Redentor. Então você confia em Jesus. Então Jesus vem e fala, o que você precisa? Aí você fala. Mais o quê? Completou? Tudo. Isso resolve? Resolve. Então, espera um pouco. Pai, eu estou com um problema lá. Aquela turma que o senhor ama, que o senhor não conhece ainda, mas eu vou apresentar para o senhor assim que eu for lá buscá-los. Está chegando a hora. Logo eu vou trazê-los e apresentar ao Senhor. Vai ser uma festa, hein? Vai ser uma festa. O encontro da noiva. Tem um rapaz lá. Não merece. Ele não merece, eu conheço. Mas por minha causa. Pelo que eu fiz na cruz. Pai, dá ordem aos teus anjos que trabalhem para a causa que ele está pedindo. Como é que o pai, sendo que o pai me enviou para comprar essa briga, o pai me enviou como Cristo, estão entendendo ou está confundindo? Pai, você me enviou, agora eu venho com a demanda que o Senhor me comissionou, eu cumpri o que o Senhor mandou, e agora, aquele povo que o Senhor ama, está sofrendo. E ele precisa de um redentor, de um advogado. Inclusive, Jó, antes que eu viesse ainda cumprir a minha obra, ele está bem antes. Ele está antes da lei de Moisés, ele está lá atrás. Ele disse, eu sei que eu tenho um advogado. Você já deve ter lido Jó algumas vezes e passou direto por cima disso. Ele tem um advogado. Esse advogado tem uma missão de representar. Advogado não importa o nome dele, importa o nome de quem ele está representando desse lado. Para esse lado, o que importa é o advogado. Para esse lado aqui, importa quem eu estou representando. Então eu chego aqui e falo assim, ó, é o evangelista, Ederson, ele tem uma demanda lá, ele confia em mim. Pai, eu estou do seu lado direito. A Bíblia diz que eu estou sentado à destra do Pai. A destra é a mão, braço direito. O braço direito é o braço que opera. Eu estou do lado do Pai, porque Ele opera maravilhas. Aleluia. Para o povo que eu estou intercedendo diante do Pai. Aleluia. Pai, faz esse milagre para esse moço que o Senhor vai conhecer um dia, que eu vou trazer ele para o céu. O Senhor faz esse milagre para ele. Aí Deus pega, dá ordens. E assim você chegou até hoje. E assim não tema, porque você vai chegar até o céu. Aleluia, glória a Deus. Nós temos acesso direto ao Pai. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu tenho um mediador no céu.
Eu tenho alguém para lutar as minhas lutas e as minhas batalhas. Eu tenho alguém que cuida de mim. E o seu nome é mais forte. Senhor Jesus Cristo. A palavra usada aqui é Gael. Na palavra original, que quer dizer defensor, vai além, o significado diz alguém com poder para alterar a realidade de uma pessoa. Olha que lindo. Ele tem poder para alterar. Jó apela à legislação da terra e aplica ao tribunal do céu para com Deus e o seu advogado, que venha se revelar a mim e a você, sendo Jesus o nosso intercessor. Põe a mão no ombro de Jó e no ombro de Deus e fala: o Senhor vai precisar ajudar esse rapaz. O Senhor vai precisar ajudar, porque senão ele não vai aguentar. Sozinho ele não chega. Mas eu levei sobre mim as dores dele, os dilemas dele, os pecados dele. E sobre ele está o sangue que eu derramei na cruz do Calvário. Estou falando de mim e de você, que bênção isso. A vida de Cristo já foi dada para que a nossa vida fosse restituída. A vida de Cristo já foi entregue para que eu e você vivêssemos essa novidade em Cristo. Esperança, Redentor. Agora só sobra um terceiro e último pilar, que vai dar o tripé, que vai dar estabilidade para você viver a tua restituição, que já começou. Tua restituição já começou. Já começou. E você terá essa semana tanta surpresa para ver e contar e glorificar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor. Mas para isso tudo você tem que ter esse terceiro, que se chama compromisso. O compromisso é algo que faz a diferença entre uma religiosidade vazia e um crente fiel. O crente fiel, ele está com Cristo, e não importa o que aconteça. A religiosidade vazia é aquele que está próximo de Cristo, pelo pão que ele multiplica, pela cura que ele opera, pela lepra que ele limpa, pelas coisas, é a multidão que passa. Agora, o crente fiel é o discípulo, que quer ser como Jesus, quer se aproximar dele. Entra aqui o terceiro e último pilar, que é compromisso. É necessário você se comprometer. E esse compromisso, Jó vai expressar no final da sua trajetória, no capítulo da sua restituição. Olha o que acontece no versículo 5 do capítulo 42. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Quem aqui não ouvia falar de Jesus antes de se comprometer com Jesus? Todos ouviram. Todos ouviram. Todos sabiam o que significava o símbolo de uma cruz. Todos sabiam o que significava uma igreja evangélica. Todos sabiam o que era uma Bíblia, mas não conhecia. Sabia, mas não tinha compromisso nenhum. Jó fala exatamente isso. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Mudou alguma coisinha, hein? Alguma coisinha mudou. E o que ele fala? Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Ninguém me falou que o Senhor é Deus. Eu vejo que o Senhor é Deus. Ninguém me falou que o Senhor está por perto. Eu sei que o Senhor está comigo. Essa realidade foi tão forte que no versículo 10, olha o que acontece. Quando Jó orou por seus amigos. Parece que lá no céu tem uma mudança de estação, que simplesmente é o comando de Deus, tudo muda. E Jó vinha vivendo uma realidade, e firme na esperança, firme na expectativa do seu Redentor. E quando chega o momento, o Senhor o tornou próspero de novo. Você pode repetir essa parte? O Senhor próspero. Outra vez. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. A nossa vida começa a ter um divisor entre antes e depois.
E esse antes e depois tem tudo a ver com Cristo. Cristo mudou a nossa sorte, Cristo mudou a nossa dinâmica, Cristo abriu para nós acesso. Que o autor de Hebreus diz, Ele entrou na nossa frente e abriu entrada para que nós entrássemos no Santo dos Santos. E é no poder do sangue dele que nós nos aproximamos do trono da graça. Ou seja, ele abriu essa realidade. Se você não vive isso, você não vivia. A partir de hoje, você viverá. Porque essa verdade está te libertando de uma mente limitante que você vinha trazendo até hoje. Deus está te libertando do que você era, para você se tornar aquilo que Ele quer que você seja. Ele sonhou para você, é o que está por vir daqui para frente. Chegamos, passou o primeiro semestre, o que foi feito, o que não foi feito, está sendo esperado para ser feito ainda. Começamos o segundo semestre, e eu vou te dizer, o segundo semestre de 2025 não tem nada a ver com o primeiro. Eu estou começando esse semestre na presença de Deus, tomando o meu lugar de filho, de acesso, de dinâmica, de esperança, de confiança, debaixo dos cuidados do Redentor. Eu vou para a batalha, porque a viver é batalhar, mas eu vou em nome de Jesus. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E aqui chega o Senhor, olha o versículo 42, é o finalzinho, ó. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. O Senhor abençoou Rafael na segunda parte da sua vida, ainda mais do que na primeira. Eu estou na bênção. Quem mais? Então vamos juntos? O Senhor... Não, peraí, fique em pé para você fazer festa. Você tem que fazer festa agora junto comigo. O Senhor abençoou... Quem? Quem? Na segunda parte da sua vida. Ainda mais que na primeira. Tudo que eu colhi até hoje é pouco comparado ao que eu vou colher. Tudo que você viveu até hoje é pouco comparado ao que você ainda vai viver. Aumenta a tua expectativa, porque Deus é muito maior do que isso que você está pensando. Deus é muito maior. Foi Ele foi quem fez a obra na vida de Jó. Ele foi quem fez a obra na vida desse aqui. Toda a glória seja dada a Ele. Jó foi fiel. Esperou, confiou que Jesus é competente, agiu como crente fiel e foi restituído. O Senhor, põe texto, o Senhor abençoou. Não, põe texto lá, olha lá, 42:12. O Senhor abençoou Rafael, esquece Jó, Jó já está na bênção. O Senhor abençoou você, na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. Quem é que tem história de milagre para contar? Você vai ter muito mais a partir de hoje. Quem aqui tem história de progresso, de prosperidade na presença de Deus? Levanta. Você vai ter muito mais para contar a partir de hoje, porque Deus abençoou mais a segunda parte da tua vida do que a primeira. E a segunda parte da tua vida começou hoje. A segunda parte desse ano começou hoje. O Cristo incomparável está agindo na minha e na tua vida. A nossa restituição já começou. Você que precisa receber uma oração para receber, para se apoderar dessa restituição que Cristo garante, que você precisa ter esperança e que você precisa se incluir. Sai correndo do seu lugar, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Saia que eu vou orar por você. Meus colegas podem ficar aqui em cima. O que vocês vão orar aqui comigo aqui? Vem cá, porque a minha avó